Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui online para falar um pouco sobre os mistérios de Deus, né? Sobre a palavra de Deus e aquilo que Deus pode fazer através de nossas vidas. Pois o nosso Deus é um Deus grandioso em operar sinais, em operar maravilhas. O nosso Deus, ele tem prazer em operar sinais. O nosso Deus, ele tem prazer em operar maravilhas. A operação divina, ela está disponível a todo servo de Deus, a todo filho de Deus, a toda filha de Deus, aos seus filhos e filhas na face da terra. Os sinais de Deus, a operação de milagre, de maravilhas, os mistérios de Deus estão disponíveis, né? E muitas vezes a pessoa entra naquela questão de que, quando Deus quiser me usar, se for da vontade de Deus, que Deus opere esses sinais em minha vida, então Ele vai operar, Ele vai fazer, quando Ele quiser, quando Ele sentir vontade. Então as pessoas acabam colocando tudo nas mãos de Deus, pensando que quando Deus decidir, quando Deus quiser, quando for da vontade do Deus Criador, que Ele opere sinais em nossas vidas, então Ele vai operar. Algumas pessoas usam a desculpa da vontade divina para sua própria incredulidade. A Bíblia. O que a Bíblia nos explica? Qual é a orientação da palavra de Deus? Não é o que o homem pensa, não são as imaginações humanas, as noções pré-concebidas, a tradição ou a teologia moderna. Não é ela que tem que opinar, não é a teologia moderna, a teologia heterodoxa, ou as heresias, ou até mesmo a opinião do crente velho, do crente que se prende mais à tradição de homens. Não, porque no passado, na minha igreja, Deus não fez isso, então Ele não pode fazer. Não, eu penso que tal coisa não pode acontecer. Deus, Ele tem poder, Deus, Ele tem poder para curar a doença e fazer com que a carne que está em decomposição, ou os ossos que estão atacados pelo câncer, Deus tem poder para curar a doença e fazer desaparecer o local da onde se encontrava essa doença. Ou seja, Deus tem o poder para, além de curar, fazer desaparecer a cicatriz. Deus tem o poder para, além de restaurar os ossos, transformá-lo em ossos saudáveis e intactos desde quando antes da doença. Deus tem poder para deslocar o espírito do homem e levá-lo para conhecer o mundo espiritual. Ele tem esse poder. Mas a grande dificuldade que hoje existe nas igrejas e em muitos ministérios não é a dificuldade da operação divina por culpa de Deus, mas sim a dificuldade está em nós mesmos, na nossa fé, em nossa atitude diante das promessas de Deus. Somos nós que devemos abrir o nosso coração para os mistérios do reino dos céus. Porque Deus, Ele tem prazer em revelar sua palavra e em operar através dos seus mistérios e milagres gloriosos. Eu estou falando aqui de milagres gloriosos, né? De dom, de maravilha, de prodígios, de sinais. O Deus que batizava com o Espírito Santo no passado é o mesmo Deus que batiza hoje com o Espírito Santo no presente. E é o mesmo Deus que batizará com o Espírito Santo no futuro. Porque Ele é Deus. Ele é fiel com suas promessas. Então a Bíblia diz
que os sinais, eles seguem aos que creem. Então, para que você possa ver sinais, você precisa acreditar no poder de Deus de operação de sinais e ir e provocar estes sinais. A Bíblia, ela manda que nós, como uma locomotiva, que nós andemos, que nós possamos dar os primeiros passos, que nós venhamos a fazer a nossa parte. Está escrito nos evangelhos que os discípulos foram pregar e Deus era com eles. Que os discípulos faziam a obra e que Deus era com eles. Então, eu quero sinais, eu quero que Deus me mostre o seu poder. Quem dera se minha igreja fosse uma igreja avivada, uma igreja cheia de unção, cheia de mistério, cheia do amor, que fosse uma igreja madura. Isso depende de você. Isso depende de nossa vida. Isso depende também de nossa dedicação e fidelidade com Deus, com o Espírito Santo. É ouvirmos a voz do Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. Esta é uma live que eu estou fazendo para edificar a sua fé, para que você venha entender que Deus, ele já derramou o seu Espírito Santo há 2000 anos atrás, e o Espírito Santo está aqui entre nós. O Espírito Santo já desceu de forma gloriosa e permanente. E nem no período da grande tribulação o Espírito Santo vai desaparecer. É a forma dele restringir a sua natureza restringidora. Ele vai permitir que ela seja tirada e que o anticristo possa se manifestar. Mas a Bíblia nunca disse que o Espírito Santo será retirado da terra, mas sim que a igreja será retirada da terra. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que renova a face da terra, torna tudo verde, renovado. Está escrito em Gênesis que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, como um pássaro chocando em um ninho os seus ovos, porque ele, o Espírito Santo, traz calor para o nosso ministério. O Espírito Santo traz proteção. O Espírito Santo, ele traz criação, renovação. Ele tem o poder para transformar aquilo que está em um caos, aquilo que está tohu, vabohu, em algo organizado, em algo recriado, em algo restaurado, em algo limpo, perfeito, harmonioso e que segue o plano divino de Deus, certo? E que segue o plano divino de Deus. Então, quer ser usado por Deus? Quer ver Deus operar grandes sinais? Revelar para você os mistérios, para que você aplique de forma gloriosa na igreja? É claro que tudo vem de Deus e tudo é para Deus, mas Deus, ele quer uma igreja primitiva, não no sentido de uma igreja com natureza antiga, com velhas tradições, mas Deus quer uma igreja primitiva nos princípios elementares que ele concedeu à sua noiva, à sua igreja, ao seu povo. A igreja primitiva não significa só uma igreja antiga, mas é uma igreja que ora, que jejua, que tem comunhão, que ama a palavra e que segue fielmente o ide do Senhor. Muitas vezes você fala assim, que interessante a igreja primitiva, a igreja que nasceu há 2 séculos atrás, né? Há 2000 anos, na verdade, atrás. Então você fala assim, meu Deus, como que a igreja primitiva era tão gloriosa, era tão maravilhosa, era uma igreja tão poderosa. Mas a palavra do Senhor nos diz que a igreja primitiva, ela se juntava, se reunia para orar. Então, o primeiro princípio da palavra de Deus é que sem oração não há milagre. Sem oração, sem clamor, sem intimidade com Deus, você não consegue ver nada. Quando você está em indisposição, quando você se encontra indisposto, você não está também favorável para receber nada de Deus. Porque a indisposição, a morosidade, a leniência são atitudes do homem para com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. E o homem na sua morosidade, na sua leniência, o homem quando se encontra na mornidão,
ele para de receber o fluxo divino de Deus, e então ele já não consegue ver os mistérios de Deus, não consegue entender a vontade de Deus. Então é preciso que você responda ao princípio da oração. Jesus Cristo, ele recebeu o poder do Espírito Santo em Lucas, em Mateus, em Marcos. Ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu a descarga divina, a unção para a execução do seu ministério depois que ele orou. Depois que Jesus Cristo orou, os céus se abriram e foi visto um espírito como de pomba, ou pombo, pomba, pousando sobre ele, em forma corpórea, representando a mansidão divina. Mas depois do dia que Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo, ou seja, recebeu o poder divino, ele então começou de forma pública a pregar e anunciar a chegada do reino dos céus. Então Jesus é o exemplo de que devemos começar a nossa vida ministerial, a nossa vida cristã em oração. Nós precisamos orar. Muitas vezes não é fácil orar. A pessoa que não gosta de orar. Mas como é que nós devemos orar? A Bíblia não diz que você deve orar só de joelho. A Bíblia diz que você deve orar, falar com Deus de todas as formas. De joelho, deitado, em pé, trabalhando, jejuando, consagrando, louvando, indo para a igreja. Você precisa estar em contínua oração para receber os mistérios de Deus, para ver Deus operar de forma extraordinária na sua vida. O segundo princípio da igreja primitiva, da igreja do Senhor, é que a igreja ela estava em contínua busca pelo poder do Espírito Santo. Primeiro ela orava, depois ela estava em contínua busca do poder do Espírito Santo. Era uma igreja que se prendia à promessa de Deus, de poder para a obra de Deus, para realizar a obra de Deus, e era uma igreja que estava em contínua busca por esse poder, confiando nas promessas de Deus. Então a igreja ela via a promessa como uma promessa fiel, como uma promessa de um Deus que cumpre sua palavra, e ela se apegava a essa promessa e conhecia e recebia como resultado o cumprimento dessa promessa e dessa palavra. E a igreja recebeu poder. A igreja ela recebeu unção. A igreja ela recebeu autoridade do Espírito Santo de Deus. O terceiro princípio da igreja primitiva, que se encontra também em Atos, era uma igreja que amava a palavra de Deus. E existe aquela opinião de que os apóstolos eram apenas analfabetos, eram pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Talvez sim, eles não eram da estirpe e do naipe dos fariseus, dos sacerdotes, do escriba ou dos estudiosos do templo. Mas os apóstolos do Senhor Jesus Cristo não eram tão leigos assim não, porque eram homens que falavam em 3 idiomas, hebraico, aramaico, grego, e conheciam a tradição dos seus pais, conheciam a tradição, conheciam os dias festivos, conheciam a história de sua nação. Então, podemos dizer que os apóstolos eram analfabetos entre aspas, porque eles se envolviam, buscavam e tinham conhecimento de sua cultura, conheciam a história com H do seu Deus e do seu povo. Então os apóstolos, quando se converteram, citavam as Escrituras, citavam os salmos, os profetas e os escritos antigos. Então os apóstolos, ou a igreja primitiva, amava a palavra de Deus, amava as Escrituras. Oração, nós temos aí o segundo princípio, que é confiar nas promessas, e o terceiro, que era amar a palavra de Deus, tá bom? O quarto princípio da vida da igreja, que nós devemos seguir para conhecer, para ver os mistérios de Deus operar na nossa vida, é conhecermos o poder que há no nome de Jesus. Você precisa aprender a usar o poder do nome de Jesus. Esse nome, ele tem o poder de fechar os céus e de abrir os céus. Nesse nome, esse nome que é poder,
Esse nome, até os anjos se submetem a esse nome. Esse nome, Jesus, esse nome tem poder ao ponto dos principados e potestades se curvar diante do homem de Deus e diante dos filhos de Deus. Nós sabemos que o poder do nome de Jesus é um poder tão glorioso, tão eterno, que de pouco andebai, que neste nome todo joelho se dobrará nos céus, na terra e no inferno. Então, está escrito que é no nome de Jesus Cristo que o paralítico da Porta Formosa de Jerusalém foi curado. Os anciões e o povo de Israel chamaram os apóstolos para interrogá-los a respeito da cura divina que foi realizada. O homem que recebeu perfeita saúde, porque o apóstolo Pedro e João ordenou que ele fosse sarado, ordenou no nome de Jesus Cristo que ele fosse recuperado. Então chamaram os apóstolos, chamaram os discípulos e perguntaram: em nome de quem? Em nome de o quê? De organização? Em nome de uma instituição? Em nome de um livro? Em nome de um doutor? No nome de quem que vocês estão operando grandes sinais? Grandes sinais. E então o apóstolo Pedro com João disseram: é no nome de Jesus Cristo que este homem está são e em perfeita saúde diante de vossos olhos. É no nome de Jesus Cristo que o tornozelo, que a perna, que os tendões, que o músculo volta ao seu estado natural de quando não tinha sido atacado por enfermidade, ou ele volta ao seu estado natural de quando nunca foi. Então, as doenças que existem por aí, as doenças e as enfermidades que estão por aí, destruindo os lares, destruindo as famílias, são doenças colocadas por Satanás, por causa também do pecado de Adão e Eva e do pecado da própria humanidade. Mas a doença vem do diabo. Deus é o curador. Ele é Jeová Rafá. E ele tem o desejo de manifestar o seu poder e o seu milagre na vida dos homens. Então, as doenças que estão por aí, somente o nome de Jesus tem poder sobre elas. Há doenças causadas por demônios, há doenças causadas pela falta de perdão, há doenças que são causadas por causa de ataques malignos, e há doenças que acontecem por causa da lei natural. Quando o homem quebra uma lei natural estabelecida por Deus, uma lei da física, uma lei da altura e etc., o homem acaba sofrendo as consequências. Mas sobre todas essas circunstâncias e situações e consequências, o nome de Jesus tem poder. Esse nome pode fazer mandar ou pode ordenar que a tempestade cesse. Esse nome tem o poder para tirar o espírito ou a dificuldade e a confusão na sua vida financeira. Esse nome tem o poder de tirar a pessoa das drogas e libertar o mais vil pecador da prisão do pecado e da prisão literal. Esse nome, que é o nome de Jesus, ele tem o poder para fechar os céus, para que não chova durante 3 anos. Ele tem o poder para que os codornizes ou as codornizes tragam carne, pão, em forma literal. Este nome tem o poder sobre os anjos, tem o poder sobre o mundo físico, o mundo espiritual. Ele tem o poder sobre os anjos do céu. Os anjos do céu, no poder do nome de Jesus, cumprem as missões celestiais. Cumprem, debaixo do poder do nome de Jesus, a autoridade que o profeta dá sobre os demônios, sobre as doenças e sobre os espíritos. Creia no poder do nome de Jesus. Aceite que o nosso Deus é um Deus que opera grandes sinais, opera maravilhas, opera prodígios. Oran, Shobedai, Convertiofácia. Ele tem sede de operar sinais na sua vida. Ele quer que você vá para
um secreto com ele. Ah, mas eu não conheço os mistérios de Deus. Evangelista Gleidson, irmão Gleidson, servo de Deus. Eu não conheço os mistérios de Deus e eu quero tanto conhecer os mistérios de Deus. Então vá para um secreto com Deus. Amém?